Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Estou aqui com um kit, enviado pelo amigo Renato Lúcio. Eu vou montar esse kit. Ele montou, confeccionou a plaquinha e ficou perfeito. Placa de excelente qualidade. Me mandou um módulo aí, amplificador de áudio com LM386 e uma plaquinha para montar o amplificador de áudio com TDA 2002. Então tá aí o indicativo do nosso amigo Renato Lúcio, Deixa eu só pegar a plaquinha aqui. Papa Yankee 2, Romeo Lima, Mike. Então tá aqui as plaquinhas confeccionadas e o kit ficou excelente, Eu tinha montado essa placa. Eu montei copiando o esquema, Copiei o esquema aqui da publicação. Veio naquela revista, norte-americana, da mesma editora que publicou o Spontaflex. Eu confeccionei duas placas do Spontaflex, fiz o Spontaflex e a outra placa tá ali, Eu desmontei o Spontaflex, mas mantive as duas placas e vou remontá-lo, E esse kit é baseado no receptor regenerativo de alta performance com o FET, Ele é feito com o FET. Ele tem um diferencial entre os regenerativos de alta performance, que ele tem aqui, em vez de ter um FET na entrada de antena, ele tem um bipolar, de base comum. Então a parte comum dele, ou seja, o ground é a base. Isso você evita de pegar um pouco de ruído e também tem uma melhor relação entre capacitância, de coletor emissor. Então, esse é o diferencial desse receptor regenerativo. Outro fator muito interessante a se considerar quando você fala de fazer receptor regenerativo é que, utilizando o FET, e como ele tem uma alta impedância na entrada, então praticamente quase toda a intensidade de sinal que chegar, no receptor, ele não vai ser sobrecarregado pelo sinal. Coisa que não é tão simples num receptor com transistor bipolar, Quando você tem a etapa osciladora onde vai fazer a sintonia, a oscilação, com um transistor bipolar. Ele, dependendo do nível de sinal, você sobrecarrega o transistor e ele deixa de oscilar. Com o FET vai acontecer algo semelhante, só que em vez dele deixar de oscilar, ele vai dar aquele apito, ele vai ter aquele mesmo apito que você tem com o transistor bipolar, só que ele vai ter uma estabilidade maior, por causa dessa alta impedância de entrada. No limiar da oscilação ele vai ter o apito e no outro extremo ele vai ter um chiado parecendo um ronco, entre a oscilação e os pontos onde você ativa o transistor. Então é basicamente isso. Esse daqui tem uma armadilha de onda, na entrada. É uma espécie de filtro para cortar sinais acima da faixa de HF, Então ele cobre praticamente toda a faixa de HF, indo aí desde os 3 MHz a praticamente 27, 30 MHz. Seria mais ou menos a faixa de trabalho desse receptor regenerativo. Então ele tem um wave trap, que é uma armadilha de onda. Aqui ele tem uma etapa pré-amplificadora, coisa que eu achei interessante também, na etapa separadora de áudio. E
um pré-amplificador com BC549, que dá uma estabilidade muito boa pelo BC549 ser um traseiro de baixo ruído, e também pelo pré-amplificador de áudio com FET, né? Eu ainda não montei esse kit, eu tenho vídeos dele ali funcionando, que o amigo Renato me mandou, né? Esses vídeos são de um outro amigo que ele enviou essa mesma plaquinha e ele colocou para funcionar, e é excelente, né? Uma excelente estabilidade no funcionamento. Então essas são as considerações preliminares, né? Aqui está o kitzinho montado, né? Aqui é onde você coloca os controles de operação do receptor, seria equivalente a esta plaquinha aqui. Então você tem aí a etapa do atenuador, a etapa de recepção da antena. Aqui você tem a etapa de sintonia, regeneração e volume. E o módulo com LM386 ou com o TDA 2002. Plaquinha muito bem confeccionada aí pelo nosso amigo Renato Lúcio. Então, pessoal, assim que eu montar esse kit, eu vou estar postando os resultados aí, né? Uma coisa que eu ainda estou em dúvida é se eu vou utilizar aí indutores do tipo comercial, aqueles parecidos com resistor, ou se eu vou usar as mesmas bobinas que eu fiz para o SpontaFlex, né? Esse kit, como eu disse, ele é um parente, né, um pouco mais distante do SpontaFlex. Então eu ainda estou em dúvida se eu vou utilizar aí, que na época eu desenhei usando carbono, né? Desenhei a plaquinha usando carbono. Depois eu passei a canetinha por cima, né, para fazer a placa para ficar idêntico. Foi o método que eu achei para desenhar à mão e ficar bem próximo do desenho original, em tamanho e etc. Como na Lan House o pessoal não gosta muito de imprimir no papel para transferência térmica, né, então eu acabei fazendo dessa forma. E deu certo também. Não foi legal, mas funcionou. Aqui a gente tem... deixa eu só mostrar aqui. Não é isso. Então aqui a gente tem as variações, né, do receptor de regenerativo. Deixa eu só achar aqui as bobinas. Isso. Então as bobinas para ele, pessoal, são essas daqui, ó. São basicamente as mesmas bobinas, né, confeccionadas para o SpontaFlex. Elas vão praticamente cobrir aí, ó, dos 141 kHz aos 345 kHz para faixas de ondas long wave, né, ondas longas, ondas médias, medium wave de 520 a 1.28 MHz, 520 kHz a 1.28 MHz, medium wave 2 de 1 MHz a 2.6, short wave, ondas curtas, de 2.6 a 6.7, short wave 2 de 6.4 a 16.8 MHz, short wave 3, que é de 13.5 a 33.8 MHz. Então aqui a gente tem as características, né, para confeccionar essas bobinas, a relação das espiras, a quantidade de espira para fazer justamente a etapa de o tanque de sintonia, né, do receptor regenerativo. Então, pessoal, assim que eu montar ele, eu vou estar postando os resultados, certo? Um abraço para todos aí. Desde já eu quero agradecer novamente. Tem um vídeo aí que eu
Agradeci o amigo Renato Lúcio e novamente eu agradeço ele por ter me enviado o kit aí de forma gratuita, né? Então, muito obrigado, Renato. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.